E agora, professor, eu acho que o Pedro, professor Não, Pedro, fica à vontade, fica à vontade. só fazendo meu papel aqui de mediador, Pedro, por favor, tens a palavra e o professor Walter também pode fazer os apartes, né, como eu chamei. Então, obrigado. Eu vou ser muito breve, viu, Walter? Para a gente poder depois trocar uma ideia, porque eu gosto muito de ouvir o Walter. É sempre uma aula. Então, né, eu vou agradecer ao professor Cláudio Preza, meu querido amigo. É uma honra estar aqui. Stephanie, Caroline e Marcelo, muito obrigado. E, claro, cumprimentar o meu amigo professor Walter Lobato. A gente já tem, né, Walter, um churrasco marcado para daqui mais ou menos uns 15 dias com o nosso, enfim, amigo em comum, Daniel Mitidier. Então, vamos botar uma pressão pública nele aqui para que a carne seja muito boa, né? Então, já fica o recado para o nosso amigo processualista. Eu vou ser muito breve, então eu vou tratar de 5 pontos que eu acho essenciais para a gente aqui ver de que forma a coisa julgada ela tem relevância no tributário e de que forma essa decisão do Supremo, que eu não vou tratar, porque o Walter muito bem descreveu a situação, que obviamente está lá na ponta, né? Walter está atuando no Supremo como faz ele e o escritório dele nessas questões relevantes. Então, eu vou tratar aqui de coisas que me parecem que a gente pode dar um passo atrás e pensar sobre elas e ver de que forma essa posição, até agora externada no Supremo, pode complicar um pouco as coisas no direito brasileiro. Então, eu vou tratar do tempo no direito, que é uma coisa que me parece ser muito relevante. Eu vou tratar da autoridade do direito, especialmente a autoridade da decisão judicial, a autoridade da lei. Vou tratar aqui da solução, que a gente tem uma solução no direito para essa questão, me parece, né? Que é uma solução bastante banal, mas gostaria de falar dela. Vou falar dos efeitos de ter uma rescisão de coisa julgada sem rescisória, né? E vou falar também aqui um tema que é muito caro de plenário virtual em questões relevantes, que é só para finalizar, porque aqui eu acho que a gente tem um problema gravíssimo atualmente no Supremo. Então, o primeiro ponto é falar do tempo no direito, né? A gente tem aqui o direito, obviamente, ele tem o seu próprio tempo, se a gente quiser, tá? Poucas outras áreas da vida humana admitiriam que decisões levassem tanto tempo para ser tomadas. Então, aqui, eu posso dizer, eu fiquei noivo, Walter, por mais ou menos aqui 1 ano e meio, 2 anos, né? Se eu dissesse para minha esposa, olha, vamos esperar o Supremo se manifestar para ver quando a gente vai casar, enfim, né? Ela diria, não, eu vou procurar outro, muito obrigado, assim, eu gosto de ti, mas nem tanto, tá? Porque, veja, se a gente pensar na vida empresarial, né, e a gente disser, olha, tem que esperar o Supremo decidir, o empresário, ele, de alguma maneira, ele vai precificar isso para que a vida dele continue. Ele não vai esperar uma decisão que pode levar 10, 15, 20 anos. Né? No entanto, o direito tem o seu próprio tempo e a gente tem que conviver com isso. Tá? E por que eu digo isso? Porque esse tempo, né, alargado, esse próprio tempo, né, os alemães falam em Eigenzeit, tá? É um tempo só seu. Tá? Ele leva a algumas consequências. E uma dessas consequências é que, uma vez tomada a decisão que levou anos para ser tomada, essa decisão não se mexa mais. Por uma razão bastante simples. Qual? Se eu levei tanto tempo para decidir, é porque aquela matéria foi pensada, refletida, e que aquela decisão tomada é a melhor decisão possível, ou a decisão mais adequada ao direito ou ao ordenamento constitucional. E por essa razão levou tanto tempo para ser tomada. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo, que é um caso que efetivamente, né, Walter, vocês estavam atuando muito diretamente, que é o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Parecer da professora Isabel, excelente sobre o tema. O Walter estava, não sei quantas vezes tu foi a Brasília, Walter, tratar dessa matéria, mas enfim, acho que cansou lá, né? Vejam, a gente levou, então, 20 anos para decidir, mais 4 anos para modular. A gente está falando aqui de 25 anos, né? Um quarto de século para ter uma decisão definitiva sobre a matéria. Espera-se que essa matéria tenha sido definida, né, de uma vez por todas,
e que a gente não tenha uma surpresa que, mudando a composição do Supremo, então agora o faturamento pode incluir o ICMS. Tá? Vejam, o tempo do direito é um. Mas uma vez decidido, bom, a gente espera que aquilo esteja decidido e que surtam os seus efeitos. O que a gente não pode ter é que o direito leve muito tempo para decidir, essa decisão seja tomada, e depois, seja em 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem nenhuma outra decisão naquele processo, por efeito pura e simples de uma decisão que não é a do sujeito que tem a coisa julgada para si, ele veja a sua coisa julgada simplesmente desaparecer, transformada em pó. Ele esperou anos para ter a sua decisão começa a surtir efeito, e aí, a partir daquele momento, ele diz, bom, agora estou seguro. Não. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir uma decisão do Supremo e simplesmente dilacerar essa coisa julgada. Então, vejo que, de um lado, eu tenho um tempo lento, e, de outro lado, eu tenho, enfim, ausência de uma previsão. E vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu posso simplesmente, de um dia para o outro, deixar de ter aquela proteção da coisa julgada. Tá? Muito bem, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente trata do tempo no direito, a gente precisa ver que ele é, de alguma forma, diferente. E se ele é diferente, ele tem que ser tratado também como diferente. As coisas não podem ser imediatas. E aqui, talvez, se a gente quiser, então, a decisão do Supremo vai ter que respeitar, no mínimo, a anterioridade. No mínimo. Tá? Para desfazer a coisa julgada. Mas tudo bem, a gente pode voltar a isso. A gente nem precisa falar, obviamente, da importância da coisa julgada, né? Enfim, segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade do direito, aqui, ausência de recursividade no direito, isso o professor Humberto tem páginas maravilhosas sobre isso na segurança jurídica, né? Que, veja, a segurança serve para evitar essa recursividade, eu não posso ficar tendo recurso sem fim. Tá? Então, uma vez acabado, eu tenho coisa julgada. Amém? O segundo ponto que eu queria tratar é da autoridade. E aqui parece um tema que a gente trata pouco, mas a autoridade no direito é muito relevante. Né? Por quê? É porque a gente cumpre o direito por alguma razão. Né? Então, aqui, talvez todos tenham visto o videozinho do cantor Leonardo, né? Disseram, olha, ele tem 6 filhos de 6 mães diferentes, mas sempre pagou a pensão. E aí disseram, como assim, Leonardo? Né? Ele disse, olha, eu tenho medo de ser preso. Vejam, isso é o exemplo mais clássico de autoridade do direito, né? Tá? Então, a sanção fica em cima do sujeito. Não cumpriu o direito, ele sofre a sanção. Tá? Muito bem. Quando a gente fala em autoridade do direito, a gente tem que falar, obviamente, da autoridade das decisões judiciais. E aqui entra um ponto absolutamente sensível quando a gente vai falar de coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada é a autoridade pura, individual. Como disse meu amigo Walter, faz norma individual para aquele sujeito. Eu tenho uma decisão que é daquele indivíduo, daquele contribuinte, que faz, vejam, para ele uma regra, para ele uma norma jurídica. E vejam, isso tem que ter autoridade. Uma vez consolidada a coisa julgada, eu preciso ter autoridade. E essa autoridade é ainda maior quando eu tenho a expiração do prazo da rescisória. Aqui, eu não tenho mais nada, nenhum remédio jurídico para desfazer aquilo. Salvo, obviamente, agora que a gente está vendo na decisão de inconstitucionalidade. Tá? Mas vejam que aqui eu tenho uma autoridade já muito forte, antes do prazo da rescisória, e depois uma autoridade ainda mais forte, quase imbatível, que é o da coisa julgada, passado o prazo da ação rescisória. Obviamente, eu tenho também a autoridade da decisão do controle de constitucionalidade, mas essa é uma autoridade diferente. Por quê? Porque ela é uma autoridade geral e não individual. Ao querer que essa autoridade geral se sobreponha à individual, eu, de alguma forma, quero desconsiderar peculiaridades, particularidades e aquela justiça, entre aspas, individualmente considerada.
depois do prazo da rescisória. Tá? Então, aqui, vejam, eu tenho, assim, coisas muito, 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 muito relevantes. A segunda questão que a gente tem que considerar é que eu tenho autoridade do trânsito em julgado. O trânsito em julgado em si, ele está, como bem disse o Walter, protegido por uma disposição constitucional. A lei não poderá desconsiderar, não poderá ofender, desobedecer o trânsito em julgado. Vejam que eu tenho aqui uma proteção contra a lei, contra os representantes do povo que não podem, mesmo por um consenso majoritário na população, desfazer a coisa julgada do sujeito. Se eu tenho coisa julgada em meu favor, nem mesmo o povo, por meio dos seus representantes eleitos, pode atuar contra a minha coisa julgada. Vejam que coisa julgada é séria. Ela vale mais do que a vontade do povo, exercida por meio dos seus representantes eleitos. Ela é, nesse sentido, contra-majoritária. Uma vez tendo sido consolidada a coisa julgada, nem o povo pode tocar nela, por meio dos seus representantes. A manutenção da autoridade da coisa julgada é muito relevante. Bem, e o terceiro ponto é que a gente tem a autoridade da lei. E por que isso? Porque aqui a lei tem uma solução. Ela dá uma solução para esse caso de nova posição do Supremo sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade. E qual é? Uma ação rescisória, eu tenho um fato novo. Não há nenhuma proibição de que o Supremo, de alguma maneira, de que essa nova decisão do Supremo possa ser considerada como novo termo inicial para a decisão, para a ação rescisória. Vejam que eu tenho uma solução na lei. E isso é reforçado, caro Walter, se a gente pensar no artigo 535 do CPC, que fala lá do título executivo, que, havendo decisão de inconstitucionalidade, o título será ilíquido, salvo se a decisão tiver transitado em julgado. O próprio CPC, que prevê a ação rescisória, prevê que o título é ilíquido desde que não tenha transitado em julgado. O sistema protege a coisa julgada. Eu não estou aqui tratando de uma solução absolutamente excêntrica para defender a coisa julgada a qualquer tempo, não. É o CPC que faz isso, criando as hipóteses de rescisória e protegendo a coisa julgada, ou o título executivo já transitado em julgado, contra a inconstitucionalidade. O CPC já nos dá a resposta. Eu não precisaria fazer grandes digressões. Eu olho o CPC e vejo, bom, eu tenho um título não transitado em julgado, a decisão de constitucionalidade transforma em título ilíquido. Beleza, não é mais exigível. Está transitado em julgado? Não, agora só por outro meio. Veja, a lei mandou o recado. A lei decidiu. Então, vejo que aqui eu tenho três autoridades a serem respeitadas. Qual? A autoridade da decisão judicial, a autoridade individual, transitada em julgado, a autoridade do trânsito julgado, da coisa julgada, que é uma autoridade constitucional, e a autoridade da lei, que prevê uma solução para esse problema. Enfim, terceiro ponto que eu queria falar é exatamente esse, né? Nós temos uma solução no CPC, que é, ou no nosso sistema constitucional tributário, que é a ação rescisória. A nova decisão do Supremo cria um novo termo inicial. A gente não tem nada de excêntrico aqui. É algo absolutamente, enfim, adequado ao sistema da coisa julgada. E aqui, Walter, eu diria, poucos contribuintes diriam, não, eu quero a minha coisa julgada para a eternidade, ainda que tenha decisão do Supremo. Então, bem, essa talvez seja uma posição extremada, mas vejam, se eu tenho uma nova decisão do Supremo, uma rescisória julgada procedente em virtude daquilo, no qual vai ser analisado se aquele caso é efetivamente o que foi julgado pelo Supremo, se o âmbito da decisão do Supremo está incluído naquela rescisória e tudo mais. Se a coisa julgada do indivíduo está, enfim, é mais ampla ou menos ampla do que a decisão do Supremo, e tudo isso. Tá? Não, nada impede isso. E a própria rescisória pode respeitar o direito do tempo, né? Porque ela pode estabelecer o marco temporal. Sem dúvida, sem dúvida. E veja, aqui a gente poderia, né? Olha,
o ingresso da rescisória já marca o prazo no qual o contribuinte, então, vai ter que começar a pagar. Enfim, tudo isso pode ser definido, Walter, sem que a gente viole nenhuma dessas autoridades, a autoridade da decisão individual, a autoridade da coisa julgada e a autoridade da lei. Tá? Enfim, eu queria, então, no meu quarto ponto, aqui só para falar de rescisória, fazer menção, obviamente, né, eu falei antes, não posso só cobrar, o excelente livro do Marinoni e do Mitidiero sobre ação rescisória. A gente tem, né, ótimos livros sobre rescisória, mas aqui eu faço essa menção. O meu quarto ponto eu poderia chamar de rescisão sem rescisória. Tá? E aqui eu queria tratar, enfim, de 5 ou 6, talvez, temas que me parecem ser relevantes. O primeiro deles eu já mencionei, a gente vai ter uma sobreposição de uma decisão geral sobre uma decisão individual. Tá? Isso sempre é complicado, a gente vai precisar de critérios. Sempre que essa decisão geral se sobrepor à individual, a gente vai precisar ter critérios para isso. Ela não pode ser, pelo menos, automática. Né? Por quê? Porque senão gera essa insegurança que o Walter disse. A gente vai começar a receber ligações dos clientes dizendo, olha, qual é a pauta do Supremo? Eu estou incluído nessa pauta ou não? Olha, vamos ver aqui, enfim. Vai começar a fazer relatório para saber se o caso do cliente está na pauta do Supremo ou não. Né? E aí as auditorias vão pedir saber se é possível, provável ou remoto, enfim, saber se aquele caso do sujeito está ou não incluído naquele tema. Enfim. Veja, vai ser uma confusão. Por quê? Porque a gente vai admitir que uma decisão geral se sobrepõe a uma decisão individual. Né? O segundo é que a gente vai ter, então, essa anulação total da coisa julgada. Tá? A coisa julgada deixa de ser coisa julgada nesse sistema. Deixa de ser coisa julgada. Por quê? Eu tenho o meu direito, né, Walter? Está garantido, desde que... Mas, bom, se é desde que, não é coisa julgada. Né? Olha, o senhor tem direito, salvo se o Supremo decidir que não tem mais. Bom, mas então não tem coisa julgada mais. Eu só quebro a coisa julgada por meio de uma ação rescisória. É isso que o sistema me diz. Né? Tá? Ou, claro, eu tenho ação anulatória, enfim, mas eu quero falar aqui dos casos normais. Né? Tá? Muito bem. O próximo ponto é o da insegurança, que eu nem preciso, né, tratar, o Walter já falou muito bem disso. Esse sistema gera uma insegurança bárbara, uma insegurança gritante. Tá? Eu vou ter discussão sobre né, o âmbito da decisão individual e o âmbito da decisão do Supremo na inconstitucionalidade, que vai aumentar a insegurança. Eu vou ter uma discussão sobre anterioridade, né? Aqui até quando vale a minha decisão, enfim, 90 dias, né? Tributos trimestrais, tributos anuais, enfim, vai ser um horror, tá? E eu vou ter, para mim, parece, um grande problema, que é esse da recursividade. Vou dar um exemplo, e já estou chegando no final aqui. A gente viu que houve um vazamento na Suprema Corte norte-americana de um caso que talvez venha a ser, né, desconsiderado ou revisto um precedente de 50 anos, um precedente de 1973, Roe versus Wade. Tá? Tudo bem. A gente também pode ter isso no Supremo aqui, Walter? Uma decisão, 50 anos depois da minha coisa julgada, eu estou pagando PIS e COFINS tranquilamente, 50 anos depois, olha, agora o senhor tem que pagar mais PIS e COFINS. Por que não? Porque aquela sua coisa julgada lá de 73 agora não vale mais. Se a gente está falando em recursividade, bom, vejam, assim, de alguma maneira, isso vai gerar problemas. A gente vai ter que botar aqui um termo, então, olha, depois de 20 anos da minha coisa julgada, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de revisão. Olha, falei há pouco, CMS na base de cálculo foram 24 anos para a gente ter uma decisão definitiva do Supremo. Então, eu não tenho coisa julgada definitiva 25 anos depois. É isso mesmo. E vamos imaginar, Walter, que o Supremo agora mude, né? Mude de posição sobre o ICMS na base de cálculo FIS da COFINS. Mesmo depois da decisão do Supremo, a gente pode voltar? Ou não? Não. A minha coisa julgada vale até quando? Até a primeira decisão do Supremo, até a segunda decisão do Supremo? Porque se a gente não considerar a anterioridade, pegar o voto do ministro Gilmar, que explode com a coisa julgada,
a gente pode ter, enfim, uma decisão daqui 25 anos sobre ICMS na base de cálculo que reverta. E o sujeito vai ter que pagar os últimos 5 anos, vamos supor, né, que é... Bom, se a gente quiser, né, Walter, ser muito maluco, prescrição e decadência também são meras formalidades, né? O orçamento não pode sofrer esse rombo, e aí volta, não se sabe quanto tempo. Mas, enfim, tá? Só para demonstrar que, de alguma maneira, esse sistema que, eventualmente, a decisão do Supremo cria é um sistema caótico, e que, sem critérios, vai gerar uma insegurança gritante, surreal, bizarra, para usar aqui um adjetivo mais forte. E, para finalizar, eu vou falar um pouco de plenário virtual, que é o meu último ponto. Eu tenho um artigo sobre isso. Me parece que o plenário virtual é um grande problema nas discussões judiciais, é um enorme problema nas discussões do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Então, né, nos últimos 3 anos, o Supremo julgou mais do que nos últimos 20 anos de casos tributários. O plenário virtual tem todos os seus problemas, que ele não tem deliberação, não tem discussão, não tem referência aos outros votos, eu não tenho nenhum tipo de participação efetiva, né, das partes, tá? Ainda que, obviamente, haja, né, a participação, mas eu não tenho, por exemplo, a questão de ordem, que eventualmente se poderia chamar lá no plenário, tá? Eu não tenho aquela pressão social que a gente sabe que funciona e existe, né? O que eu tenho é a abertura de 7 dias e enfim, o post, se a gente quiser, do voto do ministro e depois uma mera soma aritmética que a minha filha de 6 anos pode fazer. Olha, tu conta essa coluna e me diz qual tem mais. Aqui tem 5, papai, aqui tem 2, ganhou esse lado, minha filha. Isso, ganhou esse lado, né? Tá? Então, de novo, o que eu quero mostrar é que questões relevantes, talvez, como é o caso de uma questão que eventualmente subverta todo o sistema da coisa julgada e da ação rescisória no direito tributário brasileiro, talvez, e apenas talvez, não devam ficar a cargo do plenário virtual, e sim para o plenário físico. Essas eram, enfim, rapidamente as minhas considerações e acho que eu aprendi muito com o Walter e, enfim, fico à disposição para os debates. Agradeço novamente o convite. Uma aula. Eu gostaria, professor Walter, a questão